conheço muitos mais velhos que estão na fé há muito tempo. E chega às vezes aqueles momentos em que eles ficam se perguntar, mas será que esse Jesus volta mesmo? Será? Não será que talvez perdemos muito tempo? Essa hora estaríamos numa grande empresa petrolífera, talvez na extração de diamantes e outros minérios, a comercializar de forma própria e singrar e sonhar, erguer grandes estruturas, etc. Muitas vezes ficamos a nos perguntar se valeu a pena ou não termos sacrificado toda a parte da nossa vida nesta fé, crendo em Deus, crendo na esperança que Jesus nos dá de que breve Ele volta. Sabe, na Bíblia é bem clara. Pedro, quando escreve, diz que nos últimos tempos, não é? Falava dos tempos de hoje. Viriam pessoas que, inclusive, passariam a nos caçoar. Ei, onde é que está o vosso Deus? Vocês falam desde muito tempo, breve virá, breve virá. Onde é que está ele? Porque as coisas continuam as mesmas até os dias de hoje. Então, onde é que está o vosso Deus? As pessoas viriam e caçoariam o povo de Deus, iriam perguntar onde é que estão as coisas, onde está o vosso Deus, talvez está escondido em algum sítio. A situação dos últimos tempos seria caracterizada por este fenômeno, de que Cristo não vai voltar. Se fosse para voltar, o tempo passou, muita gente falou de breve voltar. Quando começamos a cantar breve virá, éramos pequenininhos e hoje cá estamos, adultos. Imagine, eu agora estou já na casa dos 40 anos. Imagine, e Jesus, nem um sinalzinho, nada. Então onde é que está essa promessa de que Ele viria, Ele vem? Onde é que está? As pessoas podem perguntar isso temos que esperar. Pedro, inclusive, escreveu sobre isso. Bem, eu tenho uma mensagem para todo aquele crente que durante muito tempo dedicou sua vida nesta causa divina, nesta bendita esperança de que breve Cristo voltaria à Terra. Então é para você que eu quero dirigir essa palavra. Primeiro, no livro de São Mateus 14, São Mateus 14, versículo também 14, a partir do 14 em diante, relata a história de Jesus que ouviu que seu primo morreu, não é? Cortaram a cabeça de João Batista, que é seu primo, e ele naturalmente, creio, não sei, eu posso pensar que Cristo teve nesse lado era um pouco como eu não gosto de notícias de morte. Quando me falam que alguém morreu, eu fico abalado, penso muito. E Cristo ficou. Isso mexeu com a pessoa dele. Então ele precisou um lugar calmo, um lugar para tirar um tempo, pensar, refletir um pouco, talvez meditar, orar, conectar com o Pai no céu. Cristo precisou tempo para isso. É assim que a Bíblia nos diz que ele pegou no barco e isolou-se para um lugar calmo, um lugar onde ele pudesse meditar. Quando eu fui para Israel, olhei para aquele lugar e, comparando com os outros lugares onde há sinais de vida, dá para entender que aquele lugar é um lugar mesmo que era isolado, por acaso era isolado. Presume-se que é aquela área onde ele fez a multiplicação dos pães. Então ele foi e os discípulos o acompanharam. Só que quando Cristo chega lá,
uma coisa interessante acontece. Ele, pelo seu caráter, era uma pessoa muito amada pelo povo. Ele era carinhoso, cuidadoso. Ele tinha atenção para todas as pessoas. E ele dava tempo de qualidade para cada um que o consultasse. Então as pessoas tinham profunda paixão por Cristo, amavam Cristo, eles queriam mais dela. E então quando ouviram que Cristo estava a atravessar o lago da Galileia, ou o lago Genesaret, ou o lago Tibérias, indo para outro lado, todo o povo, uns alugaram os barcos, outros subiram nos seus próprios barcos, arrastavam as multidões daquelas cidades que viviam naquela vizinhança toda. Todo mundo acompanhou Cristo para o outro lado. Ele queria sossego, ele queria paz, queria um tempo para meditar. Mas o povo queria lhe ouvir, o povo amava ouvir Jesus. Cristo foi para esse lugar e deu conta que, afinal, ele não teria o sossego que ele precisava ter, não teria. Então, sabe o que Cristo começa a fazer? Ele começa a curar as pessoas. Então, ele toca na cabeça de alguns, ele cura os ferimentos de alguns, a febre de algumas doenças complicadas, ele curou, olhou para problemas mentais de alguns, curou. Bem, a Bíblia só diz que ele curou, cuidou das necessidades daquelas pessoas, necessidade de saúde, daquelas pessoas que Cristo atendeu. É incrível ver como Cristo, mesmo precisando de um momento de paz, um momento sozinho, para meditar na vida do seu primo que acabou de ser, a sua cabeça foi degolada, Cristo precisou muito estar sozinho para meditar, mas ao olhar com simpatia a dor, o fardo, a mágoa, o sofrimento do povo, seu coração não pôde aguentar, teve que simpatizar-se com eles. Mas a minha lição principal não está ali. Cristo depois alimentou as pessoas, mais de 5.000 pessoas foram alimentadas, ele ministrou a eles as suas necessidades e mais tarde, era tarde, ele pediu que mandassem as pessoas ir embora e ele também, os discípulos viram que Cristo alimentou mais de 5.000 pessoas, grande milagre, de 5 pães, 2 peixinhos, alimenta essa gente toda. Olha, agora é o momento de coroar Cristo Rei. Cristo tem que ser o Rei. Hoje vamos sair daqui coroando ele como rei. E se der a rebelião começa aqui, vamos atacar. E vamos mostrar que nós temos um rei. Quando tivermos ferimentos graves, ele vai curar. Quando precisamos de comida, ele vai alimentar as tropas, porque ele ele já é a logística. E quando nós precisamos de motivação, ele fala. Ele sabe motivar. Então tudo está ali. Vamos partir para coroar o homem. Humanamente havia muita lógica. Por acaso, eu creio que se eu estivesse lá, eu também teria pensado como os discípulos. Coroar Cristo, o rei dos judeus. Até porque os judeus precisavam de se libertar dos romanos. Eles queriam há muito tempo se libertar dos romanos. Mas Cristo leu os corações deles. Viu que eles almejam poder, cargos, patentes, posições terrenas, a todo custo. Estou aqui a pensar de algumas pessoas que tudo fazem, quedam os outros, lutam. Alguns até uns que em banda se lavam, fazem tudo para terem só um cargo, um posicionamento bom no serviço.
Cristo nunca almejou isso enquanto esteve na terra. A sua ânsia era de aproximar cada vez mais Ele ao Pai e nos mostrar, servir de exemplo para nós, mostrando-nos o caminho da salvação. Esta era a principal tarefa de Cristo. Então Cristo, vendo essa situação, pegou nos discípulos e disse: olha, vão, subam no barco, vão para o outro lado, vão. Não, vão, estou a vos mandar. Não, mas Cristo, a tarefa aqui não acabou. Ei, subam no barco, vão para o outro lado. Eu estou a mandar, vão para o outro lado, vão. Então os discípulos ficaram aborrecidos. Ele negou ser coroado. Ele não aceitou esse privilégio de ter 5.000 pessoas aqui, 5.000 pessoas. Vamos contar os adultos, não estamos a contar agora as mulheres, os escravos e os outros todos que também acompanhavam Cristo para ouvir, porque o judeu só conta homens. Ele perdeu essa grande, que é uma áurea oportunidade para ser coroado rei dos judeus. Alguns bajuladores que eu já ouvi falar, se estivessem no lugar de Cristo, não imagina. Já teriam, até inventariam patentes que não existem. Inventariam cargos que não existem. Talvez até estariam a ser levados na tipoia. Cristo disse não. Agora subam para que os malignos não vos estimulem nesse pensamento e vão para o outro lado. Quando eles foram, a Bíblia diz que eles iam remando com o mar e o mar era contrário a eles. O Mar da Galileia é o lago mais baixo a nível do nível do mar, está 190 metros abaixo do nível do mar. E é o lago que tem uma circunferência de 53 quilômetros. Deve ter um raio de 13 quilômetros. É água doce e é um lugar muito frio porque está muito baixo comparado ao nível do mar. Então, daquela vez, por cada ventania, por cada turbulência, o vento e a sua própria característica montanhosa ao redor, então as águas eram contrárias à navegação. Eles iam para um lado e a tempestade era contrária a eles. Isso fez com que retardasse o processo deles terem chegado lá. Cristo os colocou num barco. Enquanto Cristo subiu, foi orar, meditar, passar tempo ao lado do Pai orando. É o que nós devíamos imitar na nossa vida, orar muito sem cessar, passar mais tempo aos pés da cruz, orando, conectando com o céu, como Cristo fazia pela manhã e fazia ao pôr do sol. Mas sabes, os discípulos subiram no barco, foram comissionados para ir para o outro lado, e assim eles fizeram, mas tinham muita dificuldade para chegar. Segundo a técnica deles, eles eram peritos naquele lugar, pescavam. Pedro, por acaso, segundo algumas pesquisas, dizem que há mais de 14 anos ele já pescava naquela área. Então ele tinha muita boa experiência de pesca naquela área, mas mesmo com os grandes mestres lá no barco, a técnica falhava. Naquele dia, o mar estava bravo e eles não conseguiam remar contra para chegar. Já era tempo de lá estar, mas não conseguimos. Sabe, às vezes nos faz pensar que já era tempo de estarmos no céu. Cristo já teria voltado à terra, nós já teríamos subido aos céus, os mortos em Cristo teriam ressuscitado, com os vivos em Cristo todos subiríamos para os céus. Cristo já teria voltado, mas ainda não voltou. Sabes, Cristo nos colocou num barco e Ele disse que este é o barco, vão para o outro lado, vão. Lá para meia-noite, quando Cristo agora vem andando sobre o mar, eu também estou aqui, agora estou a pensar o Mar da Galileia com aquela extensão toda, aquilo é grande. De noite, andar sobre as águas, deve ser melindroso, deve dar medo, não é? Mas Cristo andou sobre as águas. E os discípulos assustados, lutando contra
a corrente que era contrária a ele. Eles olharam para Cristo vir e disseram, esse é um fantasma, esse só pode ser um fantasma. Então ficaram todos aterrorizados, só deve ser um fantasma. Gritaram, até que Pedro ganhou um pouco de coragem e disse, ei, um momento, calma, se tu és o Cristo, então manda que eu venha ter contigo. Eu não faria isso, nem um bocadinho, eu não faria isso. Mas Pedro teve essa coragem. Não vamos ficar aqui a gritar tanto. Se és o Cristo, me manda eu também ter contigo bem. Primeiro, por causa da tempestade, eu já nem iria tentar. Imagina se não fosse. Cai naquela água e ia desaparecer. Mas ele disse, se és o Cristo, manda que eu venha ter contigo. Porque Cristo disse, não tenham medo. Eu sou. Sou eu, Cristo. Não tenho medo. Ele disse, se és o Cristo, então manda que eu ter contigo. Ele disse, venha. O desafio começou aí. Agora ele desce. Corajoso. Pedro é corajoso. Desce, pisa na água. Bem, ele esperava afundar, não é? Talvez pensou que vai nadar ou qualquer coisa, mas ele pisa. Ei, tá duro. Oh, pisou de novo, mas pegando, né? Tem que pegar, porque senão lá o barco a girar, naquela tempestade toda, ele viu, tá duro. Oh, mas tá duro. E quando ele larga, ganha estabilidade em cima daquela tempestade. Ele ganha estabilidade. E ele começa a dar passos em direção a Jesus. Ele vê que, eu estou a andar. Epa, eu estou a andar. Eu creio que até esqueceu a escuridão, esqueceu quase tudo. Ele agora começou a olhar para Cristo. Provavelmente teve luar, havia assim um pouco de clareza. Ele olhou para Cristo, mas depois, bem, alguns dizem isso, eu ainda nunca li isso, mas presumo-se, é provável que esteja escrito em algum sítio. Existe a tradição escrita, a cultura, os factos históricos e as presunções de muitas pessoas. Dizem que ele olhou para trás para ver se, meus cambas estão a me ver. Isso aqui é um espetáculo que nunca acontece. Isso não acontece em 1000 anos. Isso está a acontecer agora, eu tenho que ver se os meus cambas estão a ver. Porque a ver se sou eu. Tenho que ver se estão a me ver. E ele, quando tenta olhar para trás, o coração encheu-se de orgulho, segundo o que dizem os outros. Mas a Bíblia só diz que ele, assim que tentei para Cristo, depois sentiu medo, olhou para a tempestade, sentiu medo, e quando sentiu medo, então começou a afundar e gritou logo de imediato, Cristo, salva-me! E Cristo, estendendo a mão rapidamente, o salvou. Agora aqui é onde eu venho terminar. Diz a Bíblia que ia entrando os dois no barco, notem, eles saem da água, entram no barco. Que barco? Aquele barco que Cristo recomendou. E entrando nesse barco, onde estão os outros discípulos, diz que o adoraram. É aqui onde eu gostaria que os testemunhos de Jeová pudessem me ouvir um bocadinho. A Bíblia diz que os discípulos, os 12, o adoraram. Cristo nem pediu. Mas alguns seres humanos de algumas igrejas, como a Igreja de Jeová, dizem que ele não pode ser adorado. Cristo não pode ser adorado. Cristo não pode. Seus discípulos o adoraram e ele não impediu. O anjo que foi ter com João na ilha de Pátimo, João prostrou-se para adorar. Ele disse, não faça isso. Eu também sou conservo teu. Não faça isso. Não faça isso. Não aceitou a adoração porque ele é só anjo. Mas Cristo, em várias ocasiões, Cristo foi adorado. Quando era bebê foi adorado. Em muitos outros lugares foi adorado. E ele não impediu. Porque ele é digno de adoração. E se ele é digno de adoração, é porque ele é Deus. Porque só Deus é digno de adoração. Mas alguns dizem que ele é um Deus pequeno, menor. Não pode chamar Deus, atribuir Deus a ele. Ele não é Deus. Ele é um Deusinho assim pequeno, não é digno de adorar. Só adoramos. Deixando esse capítulo para trás. Papá e mamãe que estão muito tempo na igreja.
Esta igreja adventista do sétimo dia, onde vós estás, esta é a igreja que o Senhor vos colocou. Eu sou adventista do sétimo dia, porque a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que tem a maior semelhança das verdades bíblicas contidas naquela Bíblia que você tem em casa. Não tem outra. Alguns dizem que são os cristãos porque é a maior igreja do mundo. Tá bom, mas adoram os ídolos. E a Bíblia diz de Gênesis Apocalipse que Deus detesta os que adoram ídolos. Diz que os mortos, quando a pessoa morre, vai para a terra. E o pó se torna, ela regressa ao pó. E aguarda a segunda vinda de Cristo, a ressurreição. Ninguém morre. O teu pai, o meu avô, um catequista foi lá dar a missa de sétimo dia. E a minha avó e o meu pai, todos já choraram porque o pai deles morreu. Ele depois saiu e disse que o catequista agora está ao lado do Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu avô não está nada, nunca foi nada no Sagrado Coração do Nosso Senhor Jesus. Não está nada, isso é mentira. Meu avô está na terra e aguarda o dia, amanhã gloriosa, o dia da ressurreição, quando ele se andou segundo a vontade do Senhor e segundo o que ele creu, porque os que andaram com a lei serão julgados com a lei, os que sem lei procederam vão ser julgados segundo a lei da consciência, os seus atos, as suas ações vão ser base para o seu julgamento, isso diz Paulo, esses serão julgados assim, então é assim que vai ser. Então, ninguém está nada no céu, porque estão lá mortos nos olhos. Eu tenho um tio, ele quando está para beber, ele abre a cerveja, despeja no chão e fala, não, os mais velhos estão com sede, estão a nos olhar, estão com sede. Então, se estão lá no céu, vamos despejar no chão. Não estou a entender. Muita teoria errada. A igreja adventista do sétimo dia é a igreja que as suas doutrinas têm muita harmonia com as verdades contidas na Bíblia. O dia que eu descobrir coisas erradas, eu vou ser o primeiro a sair. Mas até aqui, quero vos assegurar, permaneçam no barco onde Cristo vos colocou. Não saia, fica a bordo. Deus te abençoe.